Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos agora para mais uma aula, né, de controle estatístico da qualidade, né, ou controle estatístico de processos, o CEP. A gente vai agora falar um pouquinho daquilo que a gente chama de avaliação econômica de um gráfico de controle. Né? Então, até a aula passada, a gente falou da avaliação estatística de um gráfico de controle, né? Que basicamente é o teste do alfa e do beta. Né? A gente vê a probabilidade de dar um alarme falso e a probabilidade da gente não conseguir detectar o gráfico. Né? Que a gente aprendeu a calcular o alfa e o poder, né? Que o poder é 1 menos o beta, né? Que o poder é justamente a, a a capacidade que o gráfico tem, né, a probabilidade que o gráfico tem de detectar um deslocamento na primeira amostra depois que esse deslocamento ocorreu. Então a gente aprendeu a calcular o poder e o alfa, né, tanto do gráfico da média quanto do gráfico da amplitude. Né. O gráfico da média, para calcular essas probabilidades, a gente usa a tabela lá do Z, né, a tabela do normal padrão. E o gráfico da amplitude, né, para a gente calcular o poder e o alarme falso, a gente usa a tabela do W, né, que é a tabela da amplitude relativa. Né, já que a amplitude, ao contrário da média amostral, ela é uma distribuição assimétrica. Né, então eu preciso de uma outra tabela para uh, a gente utilizar. Bom, então, voltando lá para as primeiras aulas, né, a gente falou de gráfico de controle, né, para que um gráfico de controle serve. Né? Então ele serve para a gente detectar um alarme falso, detectar um deslocamento, né, detectar uma causa especial o mais rapidamente possível. E a gente viu que um gráfico de controle ele tem três parâmetros, ou seja, ele tem três números que caracterizam um gráfico de controle e diferenciam um gráfico de controle do outro. Né? Que é o K, né, que é o limite da abertura do gráfico, né, que é quantos desvio padrão para cima e para baixo vai ter essa abertura do gráfico. A gente tem o N, que é o tamanho da amostra, né, então quantas peças a gente vai inspecionar, né, cada vez, a cada ponto que a gente for plotar no gráfico. E por fim a gente tem o H, né? O H é o tempo, é o intervalo entre as amostras, né? A cada quanto tempo, né, a gente vai retirar essas amostras. Para a gente fazer a avaliação estatística do gráfico, né, para a gente calcular o alfa e o poder, né, o H não influencia em nada. Né, o H não tem nenhum tipo de. Uh, o H eu não preciso trabalhar com o H. Né, o H não tem nenhum tipo de influência. Quando a gente está falando da avaliação econômica, né, quando a gente começa a colocar a questão do custo no meio, né, quando a gente começa a ver porque para a gente fazer, né, esse trabalho com o gráfico de controle, né, para a gente fazer o controle estatístico da qualidade, a gente tem custos. Né? Para inspecionar cada peça, né, a gente tem um custo, porque a gente precisa retirar da produção, às vezes a inspeção é destrutiva, a gente precisa usar equipamentos especiais, a gente precisa de pessoas para fazer isso. Né? Então, quando a gente começa a ver a questão econômica do gráfico de controle, o H, né, que é esse tempo de intervalo em que a gente vai retirar as amostras, já começa a ter um papel. Né? E então, relembrando também, né, fazendo essa revisão, os indicadores estatísticos que a gente viu, né, a gente viu o alfa, né, que é a probabilidade de dar um alarme falso, ou seja, do gráfico detectar um deslocamento sem que esse deslocamento ocorra, né, de um ponto cair fora do gráfico, acima do limite superior ou abaixo do limite inferior, sem que tenha ocorrido um deslocamento. E o segundo, né, o segundo tipo de indicador de desempenho estatístico é o poder, né, que é a capacidade de detecção, ou seja, é a probabilidade, né, do ponto cair fora, dado que tenha ocorrido o deslocamento. Né. Então, o alarme falso e o poder, na verdade, são a mesma coisa, né, são a mesma face da mesma medida, que os dois eles indicam a probabilidade de um ponto cair fora, né, dos limites. Só que no caso do alarme falso, o ponto cai fora do limite sem que tenha ocorrido o deslocamento. E no caso do poder, o ponto cai fora do limite, dado que tenha ocorrido o deslocamento. E a gente viu também, né, como o N e o K, né, eles impactam no alarme falso e no poder. Né? Então a gente viu que o K,
né? Um K grande faz aumentar o alarme, faz diminuir o alarme falso, né? Só que faz diminuir também o poder, né? E o K pequeno é o contrário, ele aumenta o poder, mas ele também aumenta o número de alarmes falsos. E o tamanho da amostra, ele acaba fortalecendo o poder do gráfico, né? Então, quanto maior o tamanho da amostra, maior o poder que o gráfico vai ter. Né? Isso é o que eu acabei de falar. Então o K diminui o poder do gráfico e diminui o alarme falso. Então conforme eu aumento o K, o alarme falso cai, mas o poder também cai. E o N aumenta o poder do gráfico. Bom, agora eu vou falar do parâmetro que a gente não tinha mencionado até agora, né? Que é o H, que é o intervalo de tempo entre as amostras. Então é o terceiro parâmetro de um gráfico de controle, né? Então o gráfico de controle ele é representado pelo K e pelo N e pelo H, né? Então são os três parâmetros que a gente escolhe para representar um gráfico de controle. E basicamente o H vai me dizer a cada quanto tempo uma amostra vai ser retirada e medida, né, para eu plotar um ponto no gráfico de controle. Então a cada quanto tempo um ponto será plotado no gráfico de controle. Então ele vai impactar tanto nos custos quanto no tempo de detecção, né? Então um H pequeno vai me impactar em mais custos, porque eu vou retirar mais amostras e isso vai me deixar o processo mais custoso. Por outro lado, um H pequeno vai permitir que eu identifique o deslocamento mais rápido. Né? Se eu tirar uma amostra a cada 2 horas, né? Então pode ser que eu demore 2 horas no mínimo para detectar um deslocamento. Já se eu tirar a cada 15 minutos, né, o potencial de detecção vai ser a cada 15 minutos. Então esse intervalo vai ter esse impacto sobre esse tempo de detecção, mas também sobre os custos. Né? Então, porque quanto mais frequente eu tirar as amostras para inspecionar, mais caro vai ficando esse processo do gráfico de controle. Né? E geralmente esse H é expresso em horas. Né? Então eu posso ter um H de 1 hora, 2 horas, de 0,5 horas, de 0,75 horas. Então ele geralmente a gente expressa esse H em horas. Bom, critérios para determinação do H, né? Então a gente viu, né, que os dois parâmetros de análise do gráfico, né, quando a gente faz análise estatística, é o poder e o alfa. Para o H, a gente vai precisar de outras medidas, né, que têm caráter mais econômico e não estatístico. Mas, basicamente, né, alguns critérios gerais que a gente usa para a determinação do H. Então, por exemplo, o tempo de produção de cada item. Então, se o item demora 3 horas para ser produzido, né, não faz sentido a gente ter um tempo de inspeção de meia hora. Né? Então, se o item demora muito para ser produzido, eu vou precisar de Hs maiores. Estabilidade do processo. Então, com que frequência o processo sai do controle? Então, se a gente sabe que causas especiais são frequentes, né, que elas ocorrem muito, às vezes a gente precisa de um H menor. Né? Já se o processo é estável, se raramente eu tenho causas especiais, eu posso espaçar mais essa frequência de retirada das amostras. Né? Custo de inspeção. Né? Então, é fácil medir as peças, né? Ou esse processo de medir e inspecionar as peças é destrutivo. Então, se for um processo difícil de inspecionar, né, caro de inspecionar, também o H vai ter que ser mais espaçado. O tempo de inspeção demora muito para medir as peças, né? Então, se eu demoro meia hora para medir cada peça, né, para inspecionar cada peça, não faz sentido também eu ter tempos muito curtos de H, né? E o custo de se produzir fora de controle. Então, será que se o processo ficar muito tempo fora de controle, isso vai me impactar em muitos custos? Né? É um processo de alta precisão em que eu não posso sair nada do controle? Ou será que se ele ficar um tempo fora de controle, isso não vai impactar tanto? Né? Então, são algumas perguntas, algumas questões, né, que a gente tem que levar em consideração para se determinar esse H. Né? Então, a escolha de H, né, o que isso impacta? Né? Então, acho que eu já mencionei, mas vamos sistematizar isso um pouco melhor. Né? Então, valores pequenos de H, né? Primeiro, qual que é o seu impacto sobre o alarme falso? Então, se eu tiver valores pequenos de H, se eu retirar as amostras com muita frequência, né,
a tendência é que eu tenha alarmes falsos mais frequentes. Né? Então, vamos lá que eu tenho uma probabilidade, vamos supor, de 0, de 1% para se ter um alarme falso. Né? Então eu tenho uma probabilidade de 0,01 de ter um alarme falso. A gente viu na aula passada, né, que o número médio de alarmes falsos é 1 sobre a probabilidade de dar um alarme falso. Então é 1 sobre alfa. Então o número médio de alarmes falsos é 1 sobre 0,01. Né? Então 1 sobre 0,01 vai dar uma quantidade de alarme falso de 100 alarmes falsos. Né? Então eu vou ter um alarme falso a cada 100 amostras retiradas. Né? Então se eu tirar uma amostra a cada 100 horas, ou melhor, se eu tirar uma amostra a cada 1 hora, eu vou ter um alarme falso a cada 100 horas. Se eu tirar uma amostra a cada 2 horas, eu vou ter um alarme falso a cada 200 horas. Se eu tirar uma amostra a cada meia hora, eu vou ter um alarme falso a cada 50 horas. Então, quanto menores os valores de H, ou seja, quanto mais rápido eu retirar as amostras, né, maior o número mais frequentes, né, os alarmes falsos vão ser, né? Porque o importante não é a quantidade de alarmes falsos por amostras, né? É a quantidade de alarme falso por tempo, né? Então o ideal é que eu consiga ter poucos alarmes falsos por hora. Outra coisa, ter valores pequenos de H, eu vou ter maiores custos com inspeção, né? Então, porque eu vou tirar amostras mais frequentes, então isso vai ser mais custoso para mim. Só que por outro lado, né, eu vou ter menor custo com o processo operando fora de controle. Por quê? Porque eu vou detectar a causa especial mais rápido, eu vou detectar que o processo saiu de controle mais rápido, né? E grandes valores de H vai ser justamente o contrário, né? Então eu vou ter menor número de alarmes falsos por hora, né? Os alarmes falsos vão demorar mais para ocorrer, porque eu vou retirar amostras com menos frequência. Eu vou ter menor custo de inspeção, então eu vou ter a operação do meu grafo de controle vai ser mais barata, né? E só que eu vou ter um maior custo com o processo fora de controle, porque eu vou demorar mais para identificar que o processo saiu de controle. E isso pode ser ruim, né? Porque eu vou demorar para identificar o deslocamento, então provavelmente muitas peças vão ser produzidas com o processo fora de controle. Bom, sabido isso, né, a gente pode falar um pouquinho, né, dos parâmetros para avaliação econômica de um gráfico de controle. Então, para avaliação estatística de um gráfico de controle, a gente tem basicamente duas medidas, né, que é o alfa e é o poder do gráfico. Para avaliação econômica, a gente vai ter 3 medidas que a gente vai levar em conta, né? A primeira medida é aquilo que a gente chama de taxa de amostragem, que é o TA. O que é o TA? O TA é qual o número de amostras que eu vou retirar por hora, né? Então, qual é o número de peças inspecionadas por hora? Por que é importante saber o TA, né? Por que é importante saber a taxa de amostragem? Porque a taxa de amostragem vai ser um parâmetro diretamente relacionado com o custo. Então, quanto maior for a taxa de amostragem, maior vão ser o custo do meu processo. Então, a taxa de amostragem é um parâmetro que eu vou querer, sempre que possível, minimizar. Então, eu vou querer a menor taxa de amostragem possível. O outro parâmetro para avaliação econômica de um gráfico de controle é o TMAF, que é o tempo médio até um alarme falso. É a cada quanto tempo, né, em média, eu vou ter um alarme falso. Né? Então, é o intervalo médio de tempo entre os alarmes falsos que ocorram. E o último, né, é o TES, é o tempo esperado até o sinal. Né? E o tempo esperado até o sinal é o intervalo de tempo médio entre o deslocamento e a detecção. Então, o deslocamento ocorreu agora. Né? Então, nesse momento, uma causa especial apareceu e fez a média do processo se deslocar ou o desvio padrão do processo se deslocar. Em média, quanto tempo vai demorar, né, entre esse deslocamento ter ocorrido, entre essa causa especial ter ocorrido e eu conseguir detectar com o gráfico de controle. Então isso é o TES, né? Então isso é o tempo esperado até o sinal.
Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né, mais especificamente. Né? Então, o TA, né, é a quantidade de inspeção por unidade de tempo. Né? Então, é cada quantas inspeções, né, quantas peças eu vou inspecionar por hora, né, por unidade de tempo, né, mas que geralmente essa unidade de tempo é 1 hora. Né? Então, como eu falei, é um parâmetro diretamente ligado ao custo. Então, quanto maior o TA, maior o custo, né, relacionado à qualidade, a fazer esse controle de qualidade. Né? Então, a taxa de amostragem é uma medida que eu vou querer minimizar, né, porque eu quero gastar pouco, eu quero gastar o mínimo possível, né, com a operação desse gráfico de controle. Como a gente calcula o TA? Né? Então, o TA basicamente depende de dois parâmetros do gráfico, depende do H e do N. Então, basicamente, o TA é o N sobre o H. Então, o que é o N? O N é quantas peças eu vou inspecionar por amostra, né, o tamanho da minha amostra, e o H é o período de tempo entre as retiradas de amostra. Então, fazendo o N sobre o H, eu consigo... fazendo N sobre H, eu consigo ter esse parâmetro, né, essa taxa de amostragem, né, de que é quantas peças eu vou inspecionar por hora. Né. E o legal é, né, que eu posso ter o mesmo TA, né, a mesma taxa de amostragem, que indica o mesmo custo com diferentes NHs. Então, por exemplo, né, vamos supor que o meu TA é de 4. Né, então, eu vou inspecionar 4 peças por hora. Então eu posso ter uma amostra de 2 a cada meia hora, eu posso inspecionar 2 peças a cada meia hora, eu posso inspecionar 4 peças a cada 1 hora, eu posso inspecionar 8 peças a cada 2 horas, que eu vou ter o mesmo TA. Então, em tese, eu teria o mesmo custo, né, por um mesmo... eu teria o mesmo custo com diferentes combinações, né, desses parâmetros do gráfico, desse N e desse H. Né? Então, isso me daria exatamente, né, o mesmo custo. Bom, o segundo parâmetro econômico, né, é o tempo médio até o alarme falso, que é o tal do TMAF. Né? Então, basicamente, né, é o tipo de definição que o próprio nome, né, do conceito já fala, né, o que ela significa. Então, é o tempo médio que vai demorar entre os alarmes falsos. E ele também impacta nos custos de um gráfico de controle. Né? Lembrar que se eu tiver um TMAF muito pequeno, ou seja, se os alarmes falsos forem muito pequenos, né? Dado que um alarme, eu tenho que parar o processo, investigar qual é a causa especial, né? E aí eu pego e chego a conclusão que é um alarme falso. Então, alarmes falsos eles têm que demorar, eles não podem ser frequentes, né? Eles não podem ter uma frequência muito alta. Então, alarme falso é um parâmetro que eu vou querer maximizar, eu vou querer que ele seja o maior possível, eu vou querer que os alarmes falsos demorem, né, o máximo possível. Né? Então, alarmes falsos muito frequentes, né, eles custam mais caro. Então, o TMAF é um parâmetro que eu vou querer aumentar, que eu vou querer que ele seja grande. Né? Então, o valor do TMAF deve ser o mais alto possível. E o último é o TES. É o tempo esperado até o sinal. Então, o que é esse TES? Né? É o tempo decorrido entre o descontrole no processo, ou seja, entre o deslocamento da média do desvio padrão, ou entre o aparecimento da causa especial, e o aparecimento do sinal no gráfico de controle. E o momento que eu vou conseguir identificar isso no gráfico de controle. Então, esse tempo entre um e o outro é o que a gente chama de TES. Né? Então, o TES ele vai depender da magnitude da mudança, né? Ele vai depender do tamanho do deslocamento no desvio padrão e na média, né? Que a gente viu que é o deltinha e o lambda, né? Que são os dos deslocamentos relativos. Vai depender dos parâmetros N e K que eu escolha. Né? E vai depender também do período H. Né? A gente já viu que períodos H pequenos é bom para o TES, né? Porque eu vou conseguir detectar mais rápido. Né? E o TES, ao contrário do TMAF, que deve ser o maior possível, o TES deve ser o menor possível.
Né? Então, por quê? Porque o processo operando fora de controle acarreta em custos. Né? Então, por isso que tudo isso que a gente está falando a gente chama de avaliação econômica, né? Porque tudo impacta em custos. Né? Então, alarmes falsos frequentes impactam em custo, inspeções, inspecionar muitas peças por hora impacta em custos, e demorar muito para identificar o deslocamento, né? E o processo operar muito tempo fora de controle também acarreta em custos. Né? Então, quais são as fórmulas, né, do TES e do TMAF? Né? Então, do TMAF, ele é bastante interessante, que é o seguinte, né? Uh, ele é o NMA, ou seja, é o número médio de amostras vezes o H. Né? O que é o NMA? É a quantidade de peças, né? É a quantidade de amostras até o alarme falso. É o número médio de amostras até o alarme falso. Então, se eu tenho, como eu falei, 100 amostras até um alarme falso em média, e eu estou retirando uma amostra por hora, obviamente eu vou ter um tempo médio até um alarme falso de 100 horas em média. Né? Então, é o número médio de amostras vezes o H. A gente viu na aula passada, né, que o número médio de amostras é 1 sobre alfa. Né? Então, se o número médio de amostras é 1 sobre alfa, basicamente o meu TMAF, vou aqui voltar no slide, né? O meu TMF vai ser H sobre alfa. Então, se eu pegar o H e dividir por alfa, eu vou ter o tempo médio até um alarme falso. Então, para calcular o TMAF, eu tenho que primeiro calcular o alfa. Né? Então, a gente vai usar as medidas que a gente aprendeu na aula passada, estatísticas, né? Para calcular as medidas econômicas. E o TES, né? O TES ele é um pouquinho diferente, né? Porque o TES ele é o número médio de amostras vezes o H, ou seja, é o número médio de amostras que eu vou demorar para detectar o deslocamento, né? Que a gente também aprendeu na aula passada, que é 1 sobre o poder, né? Vezes o H menos o Q. Então, o que é esse Q? Né? Esse Q é o seguinte, né? Eu estou tirando amostras a cada H horas, né? A cada H, que pode ser 0,5 horas, 0,3 horas, 0, ou 1 hora, 2 horas. Né? Então, eu estou retirando amostras a cada H horas. Esse Q é o momento que o deslocamento ocorreu dentro desse período de tempo H. Né? Porque o deslocamento ele não ocorre no exato momento que eu tirei a amostra. Ele pode acontecer em qualquer momento entre eu tirar uma amostra e tirar a segunda. Né? Então, esse Q é o período de tempo que demora, né, entre eu ter tirado uma amostra e entre o processo ter saído de controle. Né? Então, o NMA é 1 sobre, H, 1 sobre o poder. Né? E esse Q, né, ele em média, porque assim, a gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar que o deslocamento pode ocorrer com igual probabilidade em qualquer período do tempo. Não existe um período de tempo mais provável de ocorrer esse deslocamento do que outro. Né? Então, em média, esse deslocamento vai ocorrer no período H sobre 2. Né? Então, se ele pode ocorrer em qualquer momento entre eu retirar uma amostra e entre retirar a segunda amostra, né? Em média ele vai ocorrer bem no meio. Então, em média ele vai ocorrer sobre o H sobre 2. Então, a formulinha do TES fica H sobre o poder menos H sobre 2. Então, essa é a fórmula do poder. Então, a gente tem a fórmula do TMAF, né, que é simplesmente H sobre alfa, e a fórmula do TES é H sobre o poder menos H sobre 2. Né? Então, esse Q, né, é o tempo médio entre a última amostra retirada e o deslocamento. Né? E o NMA vezes H, né, é o tempo médio entre a última amostra retirada e o sinal. Bom, vamos pegar um exemplinho. Né? Considere um gráfico de controle da média que tem os seguintes parâmetros. N igual a 5, K igual a 3,2 e H igual a 0,25 horas. H 0,25 horas vai me dizer que eu vou retirar uma amostra a cada 15 minutos, né? Mas eu vou retirar, mas eu costumo trabalhar em horas, né? Então determine a taxa de amostragem, o tempo médio até um alarme falso e o TES de um deslocamento de um desvio padrão na média. Respostas, né? Então vamos começar com a taxa de amostragem, né? Então a taxa de amostragem é simplesmente o N, né, que é o
a quantidade de peças que eu estou inspecionando, né, por hora, dividido pelo H, dividido pelo cada quanto tempo eu estou retirando uma amostra, né? Então, no caso, é 5 dividido por 0,25, então meu TA vai dar 20 unidades por hora. Agora o TMAF, né? Então, primeira coisa, né, eu tenho que calcular a probabilidade de um alarme falso, tenho que calcular o alfa, né? Então, o alfa, né, a gente viu na aula passada, né, com K de 3,2, né, a gente viu que o alfa é 2 vezes a probabilidade do Z ser menor que menos 3,2. Né? É 2 vezes a probabilidade do Z ser menor que menos K. Né? Então, olhando na tabela, né, e multiplicando por 2, a gente chega à conclusão que o alfa é 0,01374. Né? E o meu TMF é 0,25, que é o meu H, dividido por 0,001374, o que vai me dar um tempo médio até um alarme falso de 181,95 horas. E, por fim, a gente tem o TES. Né? Então, o TES, a gente tem que calcular o poder do gráfico. Né? Então, a gente tem lá no enunciado do exercício um deslocamento de um desvio padrão na média. Então, a gente chega à conclusão que o meu delta, né, foi igual a 1, né, porque a média se deslocou um desvio padrão. Não fala nada sobre o lambda, né, sobre o deslocamento no desvio padrão do processo. Então, a gente chega à conclusão que o meu lambda é 0, né. Então, a gente fica, né, ou melhor, a gente chega à conclusão que o meu lambda é igual a 1. Né, então, pegando a fórmula, né, então a fórmula menos K menos delta raiz de N, ou seja, a probabilidade do Z ser menor que menos K menos delta raiz de N sobre lambda, que o lambda é 1, mais a probabilidade do Z ser... Aqui está repetido, né? Mas aqui a probabilidade do Z ser maior que K... Ou melhor, né? Não tá porque a gente multiplicou por menos 1. Né? Então a probabilidade do Z ser menor que menos K mais delta raiz de N, sendo que o N é 5, o delta é 1 e o K é 3,2. Né? Então a gente chega aqui que o poder do gráfico é 16,75, né? 16,75%. O meu TES, então, vai ser 0,25 dividido por 0,1675 menos 0,25 dividido por 2. Né? E aí a gente chega à conclusão que o meu TES é 1,37 horas. Exemplo 2, né, considerando um deslocamento de um delta de 0,75, né, discuto os prós e os contras dos dois gráficos da média abaixo, considerando os parâmetros TA, TMAF e TES. Né. Então, a gente aqui vai ter uma comparação de gráficos. Né. N igual a 3, H igual a 30 minutos e K igual a 3,2, e N igual a 6, H igual a 1, a 1 hora, né, e K igual a 3. Né? Então, qual deles é melhor? Né? Então, eu vou deixar os cálculos, né, para vocês fazerem em casa como exercícios, né? Mas vamos discutir um pouquinho mais as questões de como fazer a comparação. Né? Então, o primeiro gráfico, né, 3 dividido por... porque são 3 peças, né, a cada meia hora, isso vai me dar uma TA de 6 peças por hora, e o segundo são 6 peças a cada 1 hora, também vai me dar uma TA de 6 peças por hora. Então, isso a gente chega à conclusão de que os dois gráficos, em termos de custos, né, custo de operação e custo de funcionamento, os dois gráficos são exatamente iguais. O TMAF, né, o tempo médio até um alarme falso. Né, então, né, o TMAF ele vai depender do H e do K. Né? Então, o alfa vai depender só do K, né, no caso do gráfico da média. Então, vai ser 2 vezes a probabilidade do Z ser menor que menos 3,2. Então, vai me dar uma probabilidade de ter um alarme falso de 0,01374. E o outro que adota um K igual a 3 vai me dar uma probabilidade de dar um alarme falso a cada 0,027%. Né?
Então, em termos de probabilidade, o primeiro, obviamente, vai me dar alarmes falsos menos. A probabilidade de dar um alarme falso no primeiro gráfico vai ser menor que o segundo. Mas a probabilidade é menos importante, né, do que o tempo. Então, o primeiro vai me dar meia hora dividido por 0,0374, então vai me dar um alarme falso a cada 383,82. Né? E o segundo, 1 dividido por 0,027, então vai me dar um alarme falso a cada 370,40 horas. Então, no caso do alarme falso, o primeiro gráfico ele é mais interessante, né, porque os alarmes falsos vão demorar mais para ocorrerem. E por fim, o T, né, o tempo esperado até o final, eu tenho que calcular o poder. Né? Então o poder vai depender tanto do N quanto do K. Então, no caso do primeiro gráfico, o poder vai ser 0,029, vai ser um poder muito baixo. E o segundo vai ser, vai dar basicamente 2,9%, né, o poder do gráfico. E o segundo, né, vai dar um poder de 12,24%, né, porque adota tanto uma amostra maior quanto um K menor. Né, então o poder vai ser maior. Então, o T's, né, calculando o T's, né, pegando o H sobre o poder menos o H sobre 2, e o primeiro gráfico vai me dar um tempo esperado até o sinal de 16 horas, e o segundo um tempo esperado até o sinal de 7,67 horas. Né? Então, é menos da metade. Então, qual gráfico eu escolheria? Né? Qual dos dois gráficos é o melhor? Então, eu pessoalmente escolheria o segundo gráfico, que vai me dar um T menor. Apesar dele dar alarmes falsos um pouquinho mais frequentes, né? O primeiro dá um alarme falso a cada 383 horas e o segundo um alarme falso a cada 370 horas, não é uma diferença tão grande. Já que no T a diferença é bem maior, né? Porque basicamente é o dobro. Né? Então, eu escolheria aí, a partir dos parâmetros econômicos que a gente calculou, o segundo gráfico, né? Que ele é mais importante. Né? Então, ambos os gráficos têm a mesma taxa de amostragem, custos iguais. O gráfico 1 demora um pouco mais para dar um alarme falso, mas o gráfico 2 tem um desempenho próximo nesse quesito. Né? Já o gráfico 2 identifica um deslocamento na metade, né, do tempo que o gráfico 1. Então, a gente acaba concluindo que o gráfico 2 tem um desempenho superior. Bom, para a gente continuando, né, para a gente finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente determina os parâmetros ótimos de um gráfico de controle. Né? Lembrar de novo, né, os parâmetros de um gráfico de controle são 3, né? N, H e K. Né? E como que a gente faz para determinar os melhores valores possíveis, né, desse N, desse K e desse H? Né? Então, basicamente é isso que a gente vai tentar entender agora. Né? Então, basicamente, né, os indicadores que a gente tem que trabalhar são esses três, né? O TES, o TMAF e o TA. Lembrando que o TA a gente quer minimizar, o TES também a gente quer minimizar, né? A gente quer que o tempo até o sinal seja o mais rápido possível. E o TMF a gente quer aumentar, a gente quer que até o alarme falso demore, né? Demore o máximo possível. Na prática, nas empresas, né, esses parâmetros, o H, o K e o N, eles são geralmente determinados de forma arbitrária. Né? Eu já falei para vocês, né, que geralmente as empresas utilizam lá um K igual a 3, né? E o H e o N são meio de forma arbitrárias. Né? Poucas empresas têm essa noção, né, de que esses parâmetros eles influenciam no desempenho econômico dos gráficos. Né? Mas a gente aqui nessa aula vai tentar entender um pouquinho isso. Outra questão, né, que a gente tem que entender é que para cada deslocamento da média do desvio padrão, os parâmetros ótimos mudam. Né? Então, para cada delta e para cada lambda, os parâmetros ótimos vão mudar. Então, a gente vai ter os parâmetros ótimos para um determinado deslocamento da média, um determinado deslocamento no desvio padrão. Mas a gente pode fazer vários testes, né, para que a gente consiga achar os melhores parâmetros para um maior número de situações. Né?
Então, toma essa decisão geralmente com base no gráfico da média, né? A gente vai aprender a determinar esses parâmetros para o gráfico da média, né? Se a gente colocar o gráfico da amplitude também, já fica um pouquinho mais complicado, mas computacionalmente dá para resolver. Mas a gente aqui vai trabalhar basicamente otimizando esses parâmetros para o gráfico da média. Então a ideia é como que a gente pode determinar os melhores parâmetros, né, para um certo nível de deslocamento da média e do desvio padrão. Então, geralmente a gente trabalha com o nível de deslocamento mais comum, né, aquele que potencialmente, ou que é aquele que potencialmente causa mais estrago, e a gente analisa para ele, mas eventualmente a gente pode também analisar para outros tipos de deslocamento, principalmente se a gente usar o Excel, né? Eu vou mostrar para vocês como trabalhar no Excel. E aí fica fácil a gente fazer alterações, né, no nível de deslocamento para a gente descobrir. Né? Então, eu posso avaliar os parâmetros ótimos para vários níveis de deslocamento da média no desvio padrão. Bom, como que esse método funciona? Né? Esse método funciona da seguinte maneira. Né? Eu preciso... eu tenho uma função que a gente chama de multi-objetivos. Por quê? Porque eu tenho 3 indicadores que eu tenho que otimizar. Né? O TA, o TMAF e o TES. Né? Só que isso é muito difícil de resolver na prática. Né? Como é que eu vou maximizar essas 3 funções? Então, de modo geral, a maneira que eu tenho de trabalhar é arbitrar um valor para o TA e um valor para o TMAF. Então, quais valores eu quero para o TA e para o TMAF? Então, quanto eu quero gastar, né, que é o TA, e qual é o valor de alarme falso, né, que eu tolero. Assim, cada quanto tempo de alarme falso eu tolero. Então, eu arbitro um valor para o TA e para o TMAF. Né? Então, a partir do quanto eu desejo investir em controle. E aí, posteriormente também, do mesmo jeito que eu posso analisar vários tipos de deslocamento, eu também posso analisar vários TAs e vários TMAFs. Então, a gente tem o seguinte exemplinho, né? Determinar os parâmetros ótimos do gráfico de controle da média, considerando um deslocamento delta igual a 1, né? E aí eu arbitro uma taxa de amostragem de 8 peças por hora e um tempo esperado até o alarme falso de 500 horas. Né? E aí eu quero saber o melhor K e o melhor N e o melhor H para esses dado esses valores. Né? Então, eu tenho uma espécie de algoritmo, né? Uma espécie de passo a passo que eu tenho que seguir para achar esses valores. Né? E eu vou apresentar aqui nos slides e já apresentar aqui no Excel. Né? Porque aí fica mais fácil. Então eu vou abrir aqui uma planilha do Excel. Né? Então o primeiro passo é o seguinte. Eu vou levantar várias combinações de H e de N com base em valores práticos de H e na TA estabelecida. Então, o que são esses valores práticos de H? Né? Então, aqui, por exemplo, dado uma TA de 8 unidades por hora, né? Então eu estabeleço, né, eu arbitro que eu vou ter uma taxa de amostragem de 8 por hora. Então eu posso fazer uma amostragem a cada 15 minutos, então isso dá um H de 0,25, uma amostragem a cada 30 minutos, uma amostragem a cada 1 hora, uma amostragem a cada 2 horas, uma amostragem a cada 4 horas. Mas eu não vou fazer uma amostragem a cada 13 minutos, né? Porque não é um valor prático, assim, não é um valor... então eu não preciso testar todos os valores possíveis. Eu testo alguns valores de H, né? E a partir da minha TA que eu estabeleci, né, eu vejo o valor de N correspondente. Então vou começar a montar minha planilha aqui. Então primeiro eu vou colocar aqui os parâmetros que eu arbitrei. Né? Então vamos primeiro colocar a minha TA, que vai ser 8. Vou até dar um zoom aqui, né, para ficar melhor de enxergar. Exibição, zoom, 200. Então TA 8. O TMAF seriam 500, né? Vamos até voltar aqui e ver se é isso mesmo. 500, né? E vamos
colocar aqui os deslocamentos, né? Então o delta, que é o deslocamento na média, e o lambda, vou até colocar aqui o lambda, que é o deslocamento no desvio padrão. Então tá lá, né, estabelecido que o deslocamento delta é igual a 1, né, e o lambda, no caso, não houve deslocamento no desvio padrão, então a gente pensa nele como sendo 1 também. Bom, então o primeiro passo é a gente estabelecer, né, valores, né, para o H. Né? Então, valores práticos para o H. Né? Então, 0,25 são 15 minutos, 0,5 meia hora, podemos colocar aqui 0,45, ou melhor, 0,75, que seria 45 minutos. Aí a gente pode colocar 1 hora, pode colocar 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Acho que tá bom. Né? Então, são várias possibilidades. Né? O meu TA é 8, então 8 peças por hora. Então, se eu tirar peças a cada 15 minutos, eu sei que para ter 8 peças em 1 hora, eu teria uma amostra de 2. Né? Mas, basicamente, o N eu determino, né, fazendo a multiplicação do H vezes o TA. Então, por exemplo, né, 2 peças por hora, se eu tirar peças a cada 15 minutos, se eu tirar... Opa! Aqui eu tenho que travar, né? Não posso esquecer desses travamentos. Vou aqui travar. Então, são 2 peças a cada 15 minutos, 4 peças a cada meia hora, 6 peças a cada 45 minutos, 8 peças a cada 1 hora, aí seriam 12 peças se eu tirasse a cada 1h30, 16 peças se eu tirasse a cada 2 horas, 24 peças a cada 3 horas e 32 peças a cada 3 horas. Então são várias possibilidades, né, de H e de N, todas elas garantindo o mesmo TA. Então esse é o meu primeiro passo, né? Determinar essas combinações de H e N, né, com base em valores práticos de H que eu pré-estabeleci. Segundo passo, né, determinar para cada H o valor de K com base no TMAF estabelecido. Né? Então é o seguinte, o que é o TMAF? Né? O TMAF a gente já viu que é H sobre alfa. Né? Então eu tenho que estabelecer qual é, primeiramente, o alfa. Né? Então, se o TMAF é H sobre alfa, o alfa, né, que é minha probabilidade de alarme falso, vai ser o H sobre o TMAF. Então vai ser o H, que está aqui, dividido pelo TMAF, que está aqui. E de novo eu vou aqui fazer o travamento, né, para eu poder puxar. Então, por exemplo, né, se eu tiver um H de 0,25, né, eu vou ter que ter um alfa de 0,05 para poder ter um MF de 500. Já se o meu H for de meia hora, o meu alfa vai ter que ser de 0,01 para ter um TMF de 500. E assim sucessivamente. Né? Então eu determino aqui o alfa. Aí a gente tem o seguinte, né? Que a gente tem a seguinte formulinha. Que o alfa é 2 vezes a probabilidade do Z ser menor que menos K. Né? Logo, a probabilidade do Z ser menor que menos K, né, é alfa dividido por 2. Então, quanto que vai ser o K? Né? O K, a gente tem uma função no Excel, né, que é invinor_p, que é a inversa da normal padrão. Né? Que essa inversa da normal padrão, a gente dá uma probabilidade,
né, e essa probabilidade vai ser alfa dividido por 2, né, e ele me dá o valor do z, né, ele me dá o valor do z. E no caso, o valor do z nesse caso vai ser justamente o k. Então, se eu não estivesse usando o Excel, eu teria que olhar na tabela. Então, eu teria que procurar na tabela, né, a probabilidade alfa dividido por 2. Mas vamos usar então a função, né? Então eu vou pegar aqui a função, né, para poder achar o k. É a função inv.normp. E aqui dentro eu vou colocar a probabilidade do alfa dividido por 2. Então esse aqui vai ser o meu k, né? Ele vai dar o valor negativo, né? Lembra que lá na tabela a gente também procurava o valor negativo, mas k por definição é positivo, então eu vou colocar um menos aqui na frente. Então, por exemplo, né, para essa situação para ter esse alfa de 0,05, né, eu vou precisar de um k de 3,48. Já para ter um alfa de 0,01, o k já é 3,29. Para ter um alfa de 0,15, o k 3,17. Para ter um alfa de 0,2, o k 3,09. Para ter um k de 0,03, de 2,96 e assim por diante. Então a gente tem o segundo passo, que é justamente determinar o k, né? Então o primeiro parâmetro, quer dizer, a gente já tem aqui os 3 parâmetros, né? Então aqui a gente já tem valores de h e de n e de k, né, que respeitam essas duas medidas que eu tenho aqui, né? Respeito um TA de 8, respeito um TMAF de 500. Então se eu adotar esses valores de h, de n e de k, eu vou garantir um TMAF de 500 e um TA de 8. Mas qual deles é o melhor, né? Então o melhor vai ser justamente, a gente vai determinar a partir do TES. Né? Então, aqui a gente tem, né, os parâmetros ótimos, né, que a gente até fez mais, né, de H, de N e de K. Agora a gente vai passar para a questão do poder, né? Então a gente tem que determinar o poder do gráfico. Então lembrar que o poder do gráfico é a probabilidade, né? E aí o poder, né? Eu vou ter que usar a função, né, distNormP. Lembrar que aqui no caso eu usei a função inv_distNormP, né, ou seja, a inversa da distribuição normal padrão. E aqui eu vou determinar a distribuição normal padrão. Então quem é o meu z, né? Então o meu z, né, pegando a formulinha, né, é menos k mais delta, que no caso aqui o delta a gente fixou em 1, né, mas a gente vai colocar aqui, vezes raiz de n, que é a raiz quadrada, né, do meu n, dividido por lambda. E aqui a gente vai até colocar um outro parênteses aqui, né? Então é menos k mais menos k mais delta vezes raiz de n sobre lambda. E aqui a gente vai ter que travar, né? A gente vai travar aqui o delta, né? Que é o B3. E a gente vai travar aqui o lambda, que é o B4. Bom, mas isso é a probabilidade, né, do z ser menor, né, que o valor do limite, que o z ser menor que o valor do limite inferior, mas a gente também pode ter a probabilidade do z ser maior que o limite superior, né? Então é mais, aí dele ser maior, né, que o limite superior,
né, como a gente quer ser menor e a função ela é desenhada para os valores menores, né, a gente tem que fazer 1 menos dist_norm p, e aí a gente coloca a formulinha de novo, né, do z para o valor positivo, que é exatamente igual ao anterior, né, só que a diferença é que agora não é mais menos k, agora é simplesmente k mais delta. Delta a gente já vai até travar, né, para não esquecer. Aqui também a gente vai colocar mais um parênteses, né, vezes raiz de n dividido por lambda, e o lambda também a gente trava. Então essa é a parte mais chatinha de fazer, né? Mas vamos ver algum parênteses, acho que está faltando um aqui. Ok. Então aqui está o poder do meu gráfico nesse caso, né? 1,93%. Vou até aqui colocar em porcentagem, né, para a gente ter uma ideia melhor do poder. E aí a gente arrasta, a gente tem aqui diferentes níveis de poder. Lembrar que aqui o poder, né, quando a gente adota a cada 4 horas um N de 32, né, o poder já vai 99%. Né? Mas não é o poder em si que a gente vai escolher. Né? O que a gente vai escolher, o mais importante, é o T's, né, o tempo esperado até o sinal. E a formulinha do T's, né, é o H dividido pelo poder menos o H sobre 2. E aí a gente tem o nosso T's. Então, para esse caso aqui, né, a gente vai ter o sinal a cada 12 horas, que o sinal a cada 4,82 horas, o sinal a cada 2,82 horas, o sinal a cada 2,02 horas, o sinal a cada 1,42 horas, 1,030, 1,54 e 2 horas. Né? Então, quais seriam os parâmetros ótimos nesse caso? Os parâmetros ótimos estariam aqui, né? Seria 2 horas, quer dizer, retirar amostras a cada 2 horas, de tamanho 16, e adotar um K de 2,87. Então, para essa combinação de parâmetros, né, 2, 16 e 2,87, isso aqui me garantiria um T's de 1h30. Né? E o legal da planilha, né, é que eu posso mudar aqui, né, se eu mudar aqui para 600, já tudo se automatiza. Né? Então, os parâmetros aqui continuaram o mesmo, né, 2, 16, né, ficaram H, mas aí o meu T's que eu consigo, 1,33. Né? Mas, de novo, a combinação 2, 16 mais um K de 2,93. Agora, se o deslocamento no delta for para 2, aí eu já tenho aqui essa combinação aqui seria melhor, né? 0,75, 6, 0,0125, 3,22, né? E aí daria 0,41. Então, eu simplesmente mudando esses parâmetros aqui, eu já consigo ver a melhor combinação para cada TA e para cada TMAF. Né? Então, aqui o poder, né? E aqui o último passo, que seria calcular o T's. Né? Então esse é o algoritmozinho para a gente calcular os parâmetros ótimos, né? Dado um TA e um T's pré-estabelecido. Então, de novo, a gente chegou aqui, né, como eu tinha feito no Excel, né, nos parâmetros ótimos, 2, 16, 2,88, 8, 86, 86 e 1,30. E aí, a ideia, assim, recomenda-se, né, construir uma tabela comparativa, né, a gente testando diferentes valores de deslocamento, né, e analisando os efeitos dos parâmetros ótimos, né, porque é essa tabela que vai ajudar a melhores decisões. Então, por exemplo, um deslocamento de meio, os parâmetros, e considerando um TA de 8 e um TMF de 500, os parâmetros ótimos vão ser K2,65, 32 e 4. Se o deslocamento for 1, os parâmetros ótimos vai ser K2,88, N16 e 2.
e 1/3 de 1h30. Se o deslocamento for 1,5, o K vai ser 3,9, 8 e 1. Se o deslocamento for 2, 3,29, 4,5. Se o deslocamento for 3, o K 3,48, 2 e 0,25. Então a gente pode testar para vários níveis de deslocamento, né, do delta, e do lambda, a gente testa o que acontece, né? De novo, a gente pode fazer também esse comparativo para vários TMFs. Então, para um TMF de 100, né, qual é os valores ótimos? Para um TMF de 200, de 300, de 400. Então, dá para ver que de 300 até 1000, os parâmetros ótimos vão ser sempre 2 e 16. Né? E aqui só vai mudar o K, né, porque eu tenho que me ajustar o valor do alfa. Né? Então, aqui considerando um delta igual a 1 e o TA de 8. E aqui também eu posso fazer para vários TAs, né? Então, por um TA de 2, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, né? O que acontece com os parâmetros ótimos, né? Então, por exemplo, de 2 até 8, melhor é usar 2 e H igual a 2 e N igual a 4 e K igual a 2,88. Se o TA já subir para 10, aí é melhor usar um H de 1h30, 30 e 2,97. Se o TA subir para 16, melhor usar 1, 16 e 3,9. Então, eu posso fazer essas tabelas comparativas, né, para vários valores de TA. Considerando de novo um TMF de 500 e um delta igual a 1. Bom, então, um exercicinho, né? Não vou fazer ele agora, né? Porque a gente já fez, mas aí para ser feito em casa, né? Então, reconstruir com a ajuda do Excel a tabela, né? Considerando um TA de 12 e um TMF de 600 horas, né? Considerando, além do deslocamento na média, um desvio padrão de 1,5. Né? Então, assim, dado a minha planilhinha, né? Que eu vou deixar vocês montarem, né? Mas basicamente, né, um TMAF de 600, um TA de 12, né, que está muito fácil de mudar aqui, 12, e um lambda de 1,5. Né? Então, o delta 1, mais o lambda aqui 1,5. Então, dá para a gente ver que o melhor valor, né, deixa aqui de ser 2,24 e meio e passa a ser aqui, ó, 1,14, né, com parâmetros 1,5, 18 e 3,023. Né? Então, esses seriam os melhores valores. 3,23 e assim vai o valor do TES. Então, basicamente é isso, né, sobre essa aula. Agradeço aí a atenção de vocês e fico aí à disposição para eventuais dúvidas. Então, obrigado e até.